Fala aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma relaxada um pouco aqui, baixar um pouquinho o tom, porque o nosso último vídeo foi bem pauleira, né? Foi bem complexo ali, né? A gente falou 1h30 sobre inteligência artificial, detecção de texto. A gente tem mais pra falar do Whisper, né? Nos próximos vídeos, já tá gravado, vai vir nas próximas aulas, mas vamos dar uma relaxada aqui, vamos aprender uma coisa mais simples, né? Do que ficar fazendo conta, ficar falando de temperatura, de modelo, enfim. Vamos aprender coisas mais básicas aqui. Aprender não, né? Eu vou, na verdade, te relembrar de umas coisas aqui que eu tenho certeza que você já aprendeu isso, já conhece isso, mas que você não lembra de muitas das coisas que eu vou te mostrar aqui, que são as formatações com F-strings aqui no Python. Então vamos começar colocando todo mundo no mesmo patamar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número, esse número é um número inteiro, e eu tenho uma string simples aqui. Esse número inteiro, ele pode ser estranho para quem nunca viu essa separação aqui, mas basicamente isso aqui, o Python não vai, entre aspas, ele não vai ler, entre aspas, tá? Então, considere essas underlines como se elas nem tivessem ali. Porque se eu der um print nesse número, o Python vai exibir para você um número normal, simples assim. Mas isso aqui fica fácil pra gente, né, para o humano olhar no número e conseguir distinguir que número que é aquele ali, né? Porque fica difícil ver esse número aqui, você tem que contar os zeros, basicamente, pra você saber qual que é o número ali. Então, beleza, aquilo ali não é nada, tá? Ok, outra coisa que eu quero falar já no começo, só para deixar tudo assim alinhado com todo mundo, é sobre as F-strings, né? Então, qual que é o propósito das F-strings? Primeira coisa, concatenar strings. Então, se eu tivesse aqui, suponha que eu tenho um texto aqui qualquer, eu tenho um número, eu vou só exibir assim, número, 2 pontos, e aí eu quero exibir o meu número. Essa seria uma concatenação. Só assim, para te lembrar, a vírgula aqui já resolveria esse problema aqui, mas vamos esquecer que a gente sabe disso. Então, aqui no caso, eu tenho esse número e eu quero concatenar aqui. O Python não vai aceitar isso porque eu tô tentando concatenar uma string com um inteiro. E aí não dá para fazer isso no Python, porque os tipos são diferentes. Eu poderia converter o número em uma string, só passando aqui o número, a classe str em volta do número e pronto, aí a gente já tem o resultado desejado. Mas isso aqui, fazer isso aqui é feio e é muito chato, porque tem várias formas, só eu consigo contar 3 ou 4 aqui de cabeça, formas de você formatar strings aqui no Python. Uma delas é a f-string. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, como eu te falei, f-strings. Então para usar elas, eu pego a minha variável e jogo dentro da minha string. Isso não vai funcionar porque o Python não está executando o código que tem a variável. Então para isso funcionar, o que eu faço? Eu pego a minha string e coloco um f atrás dela. Isso funciona com string multilinha, com string com uma aspa só ou com string com uma aspa só também multilinha. Então em todas as strings isso vai funcionar aqui no Python. Então só para, eu não vou usar a string aqui de multilinha, que é aquela string que tem 3 aspas, mas só para você saber isso funciona com todas elas. E aí, depois que eu fiz isso, não vai ainda exibir aqui o meu número, porque eu tenho que falar para o Python na onde que eu quero que ele execute o código. Então aqui, eu tenho que envolver entre chaves as coisas que eu quero que o Python execute aqui. Então nesse momento, eu quero que o Python execute essa variável aqui. Até o meu editor está mostrando aqui de uma cor diferente aqui, ó, para você ver que isso aqui que está dentro das chaves é um código Python normal. E aí o Python vai executar ele conforme você pedir ali. Inclusive, você poderia colocar 2 vezes 2 aqui, ele vai executar a sua expressão normal ali, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? Já resolveu um número ali bonitinho. Inclusive, também você poderia até ver esse resultado ali no final. Bonitinho, mas a gente chega nesse ponto ali na frente. Então, o que eu quero fazer agora? Agora que a gente já sabe o que são as F-strings e para que a gente utiliza elas, outro ponto também muito importante das F-strings é porque a gente pode formatar coisas com ela. Então, se eu pego o meu número e volto ele aqui, ele vai só exibir um número normal. Mas suponha que eu queira mesmo que o Python mostre esses underlines aqui, separando as milhares ali, como tá nesse número. Então eu viria aqui, colocaria 2 pontos e colocaria um underline na frente. Os 2 pontos aqui, ele é basicamente para falar para o Python como que eu vou formatar essa coisa aqui. Então a maioria das coisas que você vai ver aqui nesse vídeo vai ser relacionado com esses 2 pontos. 2 pontos alguma coisa. Tem uma coisa só que não vai ter, algumas coisas ali que não vão ter 2 pontos, mas a maioria é assim. Então olha lá, agora ele separou as casas decimais aqui, as milhares aqui com o underline aqui, conforme a gente pediu. E eu poderia trocar isso aqui também, por exemplo, por uma vírgula. E aí ele separaria as casas milhares ali, aliás, por vírgula, aqui bonitinho. Outra coisa também importante que eu acho que você vai querer fazer em vários momentos é o seguinte: imagina que esse número não fosse assim. Esse número, suponha que ele fosse um número normal, 198, mas com um monte de casa decimal assim. Tá vendo que ele fica assim, mas ele ficou meio feio aqui de ser exibido? Por exemplo, se você mostrar um número desse pro seu usuário, provavelmente
provavelmente ele vai assustar demais, né? Então tem uma outra forma da gente mudar isso aqui, que é o seguinte, depois do ponto aqui, eu coloco um ponto e eu falo para ele quantas casas decimais eu quero aqui. Então eu falo ponto e aí eu quero 2 casas decimais, então ponto 2F. E aí, salvando, você vai ver que aqui o último, ó, ele tá só com 2 casas decimais. Eu consigo até remover as casas decimais aqui com isso aqui, porque é só eu falar ponto 0F. E aí ele volta a ser um número normal. Ou quantos números eu quiser. Eu quero 4 números. Tá lá os 4 números. E também, se esse número fosse maior, suponha lá que eu colocasse 19.800 ali. Eu posso também, ó, separar aqui, ó, dessa forma, também utilizando isso aqui. É só eu pôr aqui antes uma vírgula. Então, colocando antes aqui uma vírgula, você vai perceber que ele vai funcionar normalmente. Vou voltar aqui para 2 casas decimais, ó. Você vê o meu número original e o número que foi gerado, ó, já ficou bem bonitinho, tá parecendo quase um dinheiro ali, né? Se bem que para dinheiro, a gente utilizaria uma outra lib, uma outra coisa para a gente pegar a formatação do dinheiro para o nosso país, né, no caso. Por exemplo, se você estiver fazendo isso que vende mundialmente, você vai querer um negócio, uma lib que funciona com várias moedas diferentes. Então aqui eu tô só te dando um exemplo aqui de como que isso ficaria aqui. Porque aqui, ó, ficaria invertido, né? A gente teria o ponto de cá e a vírgula de cá. Só que a f-string do Python não vai dar para fazer isso. Teria que criar de uma outra forma. Beleza, então a gente viu algumas formatações. Uma outra coisa também que a gente pode fazer aqui, ó, aqui eu já estou combinando várias coisas, mas eu posso também falar que eu quero colocar um mais aqui e aí ele fica positivo esse número. Mas e se eu pôr negativo? Não funciona. Então se eu colocar assim, ó, não funciona. Mas como isso é f-string, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o positivo assim e eu posso fazer o negativo assim. Simples assim. Só colocando aqui, aí eu tiro mais de cá, né? Só colocando aqui, ó, um menos fora aqui do meu código. E aí ele vira um número negativo, não, um número negativo. Aqui tá um número positivo, aqui tá um número negativo. Então só nesses trechinhos aqui a gente viu várias formas de formatar aqui o número. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra gente, ó, o código que eu tinha colocado ali, ó, porque eu fiz vários códigozinhos para te mostrar, ó. Então eu tenho underlines, beleza, tem as 2 casas decimais, ok, separado por vírgula, beleza. Ah, porcentagem, eu tinha esquecido disso aqui. Mas suponha lá que eu tenha 98%. Ficaria mais ou menos 0,0 ponto, né? 0,98%. E aí eu quero com 2 casas decimais, isso aqui vai dar 98% com 2 casas decimais. Então olhando lá, ó, 98% com 2 casas decimais e o sinal de porcentagem aqui. Ah, eu quero ver as casas decimais. Aí vem depois do 98 aqui. Suponha que o número de porcentagem seja muito grande. Como eu pus só 2 aqui, ele exibe só 2 casas decimais aqui. Então isso aqui também é muito interessante e já te poupa ali você ter que fazer uma funçãozinha ou alguma coisa para ficar trocando esse código aqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer, eu já falei disso aqui com você, mas eu só vou colar aqui, ó, pra gente ter também, ó. Aqui eu tenho o positivo e negativo conforme eu estava te falando, exatamente conforme eu te mostrei lá. Agora, outro ponto que eu posso fazer é olhar a base numérica. Então, na base numérica, vamos começar com, por exemplo, binário. Binário, suponha lá que você está fazendo um cálculo de rede qualquer lá, e aí você quer fazer esse cálculo aqui, ó. Por exemplo, 255, 255, 2550, que é a máscara de subrede lá, barra 24. E aí você quer ver isso em binário. O Python sabe fazer isso. Então aqui, ó, vou tirar isso aqui só para ficar menorzinho pra gente, ó. Qualquer número que você colocar aqui, ó, um número, ele converte aqui para você em binário, bonitinho ali. E aí é só colocar o 2 pontos B ali para você ver esse binário. Então já é uma coisa que provavelmente você não usa muito aqui, ó, que você poderia utilizar. E aí nessa mesma linha, a gente tem um octal também, ó. Então aqui, o 2 pontos O, a gente tem octal aqui. A gente tem também, isso aqui é interessante, eu estava até brincando com ele antes de começar a gravar a aula, vou te mostrar aqui, que a gente tem também hexadecimal. Deixa eu fazer aqui, eu vou fazer um pouquinho mais complicado, mas só para você ver o que eu estava brincando aqui, ó. Eu tenho aqui um byte, então esse B aqui que está aqui antes do número, informa para o Python que isso aqui são bytes, é para ser tratado como bytes. Ok, bytes, a gente precisa decodificar ele para a gente poder ver ele bonitinho, porque senão ele continua sendo bytes. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Print num bytes, você vai ver que aqui embaixo, ó, deixa eu dar uma separação aqui, ó, que eu não coloquei aqui. Você vai ver ali que eu tenho num bytes com um Bzinho aqui bonitinho, mostrando aqui, isso são bytes. Agora, eu quero esses bytes aqui sendo convertido para, sei lá, UTF-8. Aí eu posso pegar o numbytes.decode, eu já falei sobre isso aqui lá no meu blog lá, que é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, ó, porque isso aqui eu acho super interessante, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Se eu fosse você, eu leria esse artigo, porque vai te dar um insight muito legal sobre Unicode, byte, essas coisas. Normalização em Python. Eu acho que a gente deve encontrar o meu artigo aqui em algum lugar.
Eu não tô muito bem assim com o Google, não, né? Tá vendo? A gente para de escrever as coisas, a gente some, perde relevância. Coloca Otávio Miranda, que você vai achar aí, ó. Otávio Miranda. E aí, ó, normalização Unicode em Python. Isso aqui, gente, é ouro. Tem um negócio escrito aqui enorme. Eu explico tudo bonitinho aqui, Unicode, como é que funciona, como que funciona a normalização, para que a gente utiliza a normalização. Então dá uma pesquisada e dá uma lida nisso aqui. Até no final eu deixo algumas funções que, usando tudo que a gente aprendeu nesse artigo aqui, eu mostro como que você vai fazer a remoção de acentos de palavras, deixando tipo assim, Otávio, ficaria o Otávio sem acento ali. Mas isso foge do nosso assunto aqui. Voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem bytes aqui, né? E a gente converteu esses bytes para string aqui embaixo. Então, eu tendo essa string, esses números lá viraram uma string normal. Ok, agora, o que eu posso fazer com essa string? Eu posso fazer ela virar de novo um inteiro, certo? Então, eu posso envolver ela no int e fazer ela virar de novo um inteiro. Então, deixa eu pegar ele aqui, ó, e exibir aqui pra gente. A gente não mudou nada ali, porque aqui, ó, se a gente quiser ver a representação, isso tá mais pra baixo ali, mas você pode colocar dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui não vai dar, porque eu teria que colocar o fstring aqui, mas se você tiver com a fstring, você pode fazer isso aqui, ó, dessa forma, que aí você vê a representação desse número aqui, ó. Sempre que você vê isso aqui, ó, lembra disso, você tá chamando basicamente o wrapper ali daquela coisa. Então, você tá vendo que aqui, ó, o código aqui tá sendo exibido sem aspas, sem nada. Essa é a representação de um número inteiro. Se fosse uma string, ele ficaria entre aspas, ó. Então, olhando aqui, ó, tá vendo que ficou entre aspas? Esse é o wrapper que está sendo chamado ali. Se fosse bytes, ele ficaria conforme ou com o formato dos bytes ali, bonitinho. Então, só para você lembrar, né, sempre que você vê esse exclamação R, você está pedindo basicamente o wrapper daquela coisa que você está querendo exibir. Geralmente, a gente não vai usar isso assim com... Pode ser que a gente precise com string, para a gente ver se é uma string mesmo, mas geralmente a gente vai usar isso com objetos. Beleza, então eu já tenho aqui o meu número inteiro bonitinho ali. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero utilizar fstring para converter isso aqui para hexadecimal. Ok, então vamos olhar o nosso hexadecimal aqui. Eu não preciso colocar fstring aqui, ó. E aí agora, você está vendo o mesmo número representado de várias formas diferentes, ó. Eu tenho bytes aqui, deixa eu colocar todos eles, ó. Vou colocar tudo aqui, ó, bytes, inteiro e hexadecimal. Então, todos esses aqui são o mesmo número ali, e aí no final eu converti aquele número para hexadecimal. E aí eu tava te falando que eu tava brincando com isso aqui, que foi o seguinte, o que eu fiz aqui? Ó, uma coisa interessante também da fstring, já a gente fala disso aqui, mas nesse ponto aqui, ó, eu peguei e utilizei seguinte, deixa eu te mostrar isso aqui, porque vai ficar até complicado de te explicar. Deixa eu pegar aqui e diminuir um pouco minha tela aqui. Então, o que eu tenho aqui? Tá vendo que eu tô dando um print numa fstring aqui, bonitinha. Daqui de dentro, o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando, vamos esquecer isso aqui por um momento, vamos olhar isso aqui só, porque aí vai facilitar um pouco para você entender. Aqui, eu tô pegando aqueles bytes e eu tô, aquele hexadecimal que começou aqui, ó, era esse byte, aí virou esse string, aí virou esse inteiro, que virou essa hexadecimal, que virou Otávio. Legal, né? E aí era com isso que eu tava brincando aqui mais cedo, mas aí eu comecei a brincar aqui dentro desse negócio aqui, porque isso aqui, o que eu fiz? Eu pedi o Python para jogar esses bytes, deixa eu jogar aqui, ó, num bytes from hex. Esses bytes from hex aqui, eu só pedi o Python para fazer o seguinte, converte esse hexadecimal, converte esse hexadecimal em bytes de novo e faz o decode desse hexadecimal, que já foi convertido aqui para bytes, para o TF8. E aí eu tenho o Otávio de volta aqui embaixo. Lá naquele artigo, se eu não me engano, eu falo muito de encode, decode, o TF8 e tal. Mas aí eu fiz só isso aqui, beleza. Aí fazendo isso aqui, eu tenho a possibilidade de jogar isso aqui na minha fstring aqui. E aí, da minha fstring, eu posso fazer uma coisa interessante. Por exemplo, suponha que você queira utilizar de novo esse valor aqui. Você quer jogar isso aqui numa variável, talvez chamada de NBFH, né? De num bytes from hex. Se eu quiser fazer isso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu vou envolver isso aqui entre parênteses, e aí aqui dentro eu vou utilizar o wireless operator aqui, que é aquele operador do Python que no meio da expressão você consegue pegar o valor e salvar isso numa variável. Então eu vou chamar de NBFH, e aí o wireless é 2 pontos igual,
E beleza, agora eu tenho uma variável aqui, isso continua sendo executado bonitinho, mas isso aqui está jogado nessa variável aqui. Se eu quiser reutilizar essa variável, eu posso. Então, deixa eu só colocar um espação aqui, ó, e falar qualquer coisa aqui, ó. Isso foi muito legal, muito legal. Pronto. Isso foi muito legal. Agora eu vou quebrar a linha, ó. Para eu quebrar a linha, quando eu tenho strings entre parênteses, por exemplo, parênteses do print, eu não preciso separar por vírgula, nem colocar mais, nem nada. Então aqui é só eu colocar um espaço aqui e aí eu continuo essa string daqui de baixo. Então eu crio essa f-string aqui e falo, olha só, agora vou pegar o valor da variável igual a que é, vou colocar que é, e aí agora ficou muito longo para mim, né? Eu vou colocar na linha de baixo. Então que é isso aqui. Então olha lá, ó, olha aqui que apareceu aqui. Deixa eu quebrar a linha aqui, ó. Nesse aqui eu vou colocar um /n e aí a gente vê, ó. Ó, Otávio, que foi essa primeira execução aqui, porque esse while operator, ele executa a ação que você pediu, então ele vai pegar o valor da variável, mas ele joga esse valor numa variável. Isso se você for repetir a variável em alguns lugares dentro daquela f-string ali, fica fácil de você utilizar. Então, Otávio, isso foi muito legal. Aí aqui eu coloquei um olha só, deixa eu colocar um ponto aqui, ó, também quebrar a linha, para ficar mais separado ali, ó. Então, até dei um espaço ali antes, ó. Deixa eu tirar esse aqui. E esse aqui eu vou deixar junto aqui, ó. Então, lá, olha só. Agora eu vou pegar o valor da variável, que é 2 pontos Otávio. E aí eu poderia reutilizar ela aqui dentro quantas vezes eu quisesse, ó. Vou duplicar ela, triplicar, sei lá, quadruplicar ela aqui, ó. Só para você ver, ó. Que isso aqui também é uma coisa legal aqui, interessante, que, tipo, tem mais a ver com o while operator do que com o f-string, mas como eu tô usando dentro da f-string, eu decidi trazer aqui pra gente, que é uma coisa assim, talvez você não soubesse disso, ou você poderia aprender uma coisa nova aí. Então bora lá formatar horas agora, por conta do seguinte, eu tô trabalhando lá com o Whisper, na verdade eu peguei já uns 6 ou 7 modelos e códigos diferentes do Whisper pra olhar uns negócios ali, depois mais pra frente em outros vídeos eu te mostro. Mas eu tô trabalhando muito com legenda, às vezes tem que mexer na legenda ali, a gente utiliza o time delta, o date time e tal, vou te mostrar um exemplo disso aqui. Mas suponha que você tenha segundos e você quer formatar esses segundos em hora, minutos e segundos. Então isso aqui dá pra gente fazer aqui, por exemplo, vamos colocar ali nos segundos 86.400, que eu acho que deve dar 24 horas. Ó, o comentário ali é do TypeScript. 24 horas aqui. Então, isso aqui deve dar 24 horas cravado. Então, para a gente fazer essa conta, horas igual a total de segundos, vamos só exibindo aqui, dividido por 60, e vamos só exibindo aqui as horas. Então, print, eu vou colocar em f-strings aqui, e eu tenho... Ah, não, aqui passou, né, no caso. Então, isso aqui vai ser mais uma divisão por 60, que é por... isso, exatamente, 24 horas. Então, o total de segundos dividido por 60, dividido por 60, que é minutos e segundos. E aí, a gente tem lá 24 horas cravadas. Mas eu não quero ali esse pontinho, ponto zero aqui. Eu poderia fazer isso aqui, mas não é isso. Então, eu já vou te falar. Eu poderia fazer ponto zero f, que eu te mostrei anteriormente, e aí a gente tem o 24 certinho. Mas isso aqui eu tenho que arredondar para cima, porque o que acontece? Se eu tivesse mais 1 segundo depois das 24 horas, isso já seria 25 horas e 1 segundo, concorda? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar o math. Então, vou arredondar, jogar esse valor para cima, né? Que isso aqui, se eu tirar aqui, você vai ver que deve dar umas casas decimais ali, ó. Isso aqui. Isso aqui passou para a hora de cima. Então, nesse caso, eu vou fazer um math.ceil e aí eu vou arredondar isso aqui, jogar esse valor para cima, né? Quando der para fazer isso. Eu tenho que importar o math do Python, que ele não tá achando aqui, esse editor, então vamos colocar lá, import math. Beleza, então deve dar lá 25 horas, perfeito. Aí eu não preciso preocupar com a formatação aqui nesse momento. Mas a gente pode ter que fazer isso em outras coisas. Por exemplo, nos minutos vai ser o total de segundos dividido por 60. Vamos tentar só dividido por 60 aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer um módulo ali pra gente rotacionar, né? Se chegou no 60, você volta pro 1 lá, no caso. Chegou no 59 ali, você volta pro 1. Então aqui minutos, a gente vai ter o seguinte, é isso aqui. Exatamente, vou ter que fazer mais uma divisão aqui. Na verdade, nem é uma divisão, vou fazer um módulo aqui da divisão para a gente ter 0 aqui. Então, nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas casas decimais aqui. Eu poderia fazer mais fácil, que eu já tenho math ali, eu poderia fazer math.floor e aí jogar para baixo agora os números. Então, agora eu teria 25 horas e 0 minutos exatamente. E aí, aqui eu vou depois colocar um pad no 0 usando a formatação. Vou manter assim, por enquanto, porque eu ia te mostrar que dá para você fazer por aqui, tá? Ó, se eu tirar, vou tirar o math.floor, e aí por aqui,
Se a conta der certo, certo? Eu costumo utilizar math mesmo, mas eu tô te mostrando que daria pra você fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero formatar esse número, então vamos lá, ó, deixa eu tirar isso aqui, vou salvar, e aí vai voltar aquele número enorme. Eu vou colocar 2 pontos e vou colocar ponto 0F. Não quero nenhuma casa decimal. Ok, agora eu quero falar o seguinte. Percebe que nas horas, quando a gente tem 2 dígitos, isso é uma string, não é um número. Quando eu tenho 2 dígitos assim, eu sempre quero ter 2 dígitos, eu posso utilizar um negócio que é chamado de pad, né? Eu colocar coisas ou no canto esquerdo ou no canto direito. A gente vai falar mais sobre isso mais para baixo. Mas aqui eu quero fazer o pad com 0 quando o número for menor do que 2. Não 2 o número, quando o número tiver menos de 2 casas. Então, de 0 até 9, eu coloco um 0 na frente. Então, para isso, a formatação ficaria assim. Eu coloco simplesmente aqui 0 e a quantidade que eu quero. Então, a quantidade que eu quero não é a quantidade de zeros, ok? É a quantidade da string, é o tamanho da string total. Então, se tiver 1 lá, esse 2 aqui vai só adicionar mais um 0. Se tiver 2, como é o caso do 25 aqui, esse 0 não vai, isso aqui não vai fazer nada. Então, se eu salvo aqui, eu tenho agora 2 zeros ali. E aí eu posso até colocar essa formatação lá no outro também, na hora ali também. Então, a hora vai ter isso aqui e agora é só a gente pegar os segundos. Os segundos vai ser o total de segundos com o módulo da divisão, é o resto da divisão, com 60. E pronto, agora a gente tem os segundos, é só a gente pôr 2 pontos aqui e colocar os segundos, 2 pontos, isso aqui tudo aqui, né, essa formatação inteira. Então isso aqui é uma forma legal de você formatar horas ali, ó. Então agora a gente tem, lá, exatamente o 1 segundo que eu te falei apareceu ali, ó. O 86.401 deu 25 horas e 1 segundo. Se eu voltar para 86.400, volta para 24 horas cravado e assim por diante. Se eu colocar, sei lá, 80.000, deve dar por volta ali das 23 horas. Então, lá, 23 horas, 13 minutos e 20 segundos, baseado na conta que a gente fez aqui. E também da f-string, de toda a formatação que a gente fez aqui. Beleza? Então, essa é uma forma aqui da gente fazer a formatação de segundos quando a gente quer converter esses segundos em hora. Você pode continuar, do mesmo jeito que eu fiz aqui, continuar colocando dias e assim por diante. Ou até tirar, eu quero tirar as horas, quero deixar só minutos, porque aqui, por exemplo, se eu coloco lá, nesse caso aqui, ali eu tinha 24 horas, né? Mas se eu coloco lá, ó, pra gente ter 24 horas, a gente tem que ter 60 segundos vezes 60 minutos vezes 24, né? A gente tem cravado 24 horas. Então é isso aqui, beleza. Se eu multiplicar isso aqui por 7, eu tenho uma semana, né, no caso. Então aqui eu tenho 168 horas. Então, tá vendo? Aqui eu já poderia começar, se eu tiver algum valor assim, né, desse tamanho, eu já poderia começar a pensar em uma forma de pôr dias, se for crescendo, semanas e assim por diante. Mas beleza, vamos pro próximo ali, que o próximo também fala de data. Deixa eu conferir ele aqui pra gente. O próximo também eu vou falar de data, só que eu vou utilizar o datetime e o time delta aqui. O time delta eu coloquei aqui só para, não tem nada a ver, mas eu coloquei aqui só para te mostrar um exemplo. Deixa eu pegar aqui para eu te mostrar mais datas. Então eu vou colocar aqui, ó, mais horas que eu coloquei. É horas, né, na verdade, que eu tô trabalhando aqui. Então, importar o time delta, deixa eu ver se ele acha aqui, ó. Ele não tá achando importando o time delta. Deixa eu importar aqui, ó. From datetime, import time delta e datetime. Aqui embaixo, eu já tenho aqui configurado. Então, olha só, o que eu tava fazendo. Isso aqui é o que eu tava te falando, que eu tava utilizando bastante para legendas, beleza? Então, às vezes eu quero mexer a legenda um pouquinho, eu utilizo esse time delta aqui, ó. Time delta, suponha lá que eu tenha alguns segundos ali. Vou colocar, sei lá, 20 segundos. Ou até, pode ser outra medida, tá? Porque para legenda, às vezes você pega microsegundos, milissegundos, depende do que você quer mover. Às vezes você quer mover só um pouquinho a legenda, então é muito pouco. Mas vamos manter os segundos ali que fica mais fácil da gente ver. Então, vou deixar 20 segundos ali. Aqui eu estou gerando uma nova data. Então, o time delta é basicamente uma coisa que eu vou utilizar para adicionar na minha data. Nesse caso, são 20 segundos. Então, se eu somar 20 segundos com a minha data, eu vou somar mais 20 segundos da minha data. Ou se eu subtrair, assim por diante. Então, aqui eu tenho o time delta. Aqui embaixo eu tenho o date time. Esse date aqui, eu estou criando uma data. Tá vendo que eu não estou importando muito com o ano, mês e dia? Coloquei 1, porque senão dá erro. E o resto aqui é 000. Porque o que eu fiz aqui? Eu só quero trabalhar na parte das horas aqui. E aí, aqui nessa parte das horas, eu tô colocando isso aqui, ó, somando aqueles segundos lá. Então, nesse caso aqui, ó, eu tô exibindo já aqui, ó, aquela hora no formato da legenda SRT que a gente tem, com o restante aqui de microsegundos aqui, né, aqui embaixo aqui. E aí eu poderia começar a somar aqui, ó. Você tá vendo que eu tô somando ali o time delta na hora? Eu tô fazendo isso só como exemplo para você, mas vamos tentar, sei lá, 3.600 segundos, que deu, ó lá, 1 hora, certinho.
E aí ele já funcionou ali bonitinho. Se eu colocasse mais coisas aqui, se eu colocasse micro... Eu não sei se é micro... vamos tentar milissegundos. Vamos tentar 23 milissegundos. É isso aqui, ó. E aí ele exibe ali, ó, esses 23 milissegundos. Só para te mostrar essa soma aqui, se você quiser somar ou subtrair também, ó. E aí você vai ficar com hora negativa, né? Eu acho que você vai ficar... ficou com hora negativa ali no caso, né? Não vai querer ter hora negativa porque minha hora começa do zero ali. Mas beleza, então isso aqui foi para eu mostrar esse formato aqui, que é basicamente você utilizar o date, a data mesmo, strf time, e aí você coloca esses valores aqui para você colocar o formato que você quiser aqui. Mas uma coisa que eu acho que você talvez possa não saber é isso aqui. Você pode fazer isso aqui com fstring, tá? Então aqui eu vou pegar a minha data, e aí eu vou colocar na fstring aqui assim, ó, a minha data, vou colocar os 2 pontos, e aqui eu vou passar estes valores aqui, ó, para minha data. E aí, salvando, olha o que eu tenho aqui embaixo aqui, ó. Exatamente a mesma coisa, porém, olha o que ocorreu aqui, ó. Eu tinha feito isso aqui já, ó. Tá vendo que eu cortei os últimos 3 caracteres dessa data? Porque aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, aqui é só eu cortar os últimos 3 caracteres e eu tenho exatamente o que eu precisava. Então, não sei se você sabia, talvez é uma coisa nova aqui para você, fstring também dá para formatar a data tranquilamente aqui. Inclusive, eu tenho uma data aqui embaixo, ó, que a gente já pode formatar ela, ó. Essa é uma data, ó, 20/4 de 1987, às 10h59:23. Como é que a gente vai formatar isso aqui? Vamos formatar no formato brasileiro. Então aqui eu vou ter a data, eu vou colocar dia, mês é M, e ano, com Y maiúsculo. Você pode ver isso aqui que eu estou digitando, essas casas aqui, na documentação do Python, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos, ano com 4 dígitos. E aí aqui na frente eu vou dar um espaço, vou colocar um hora com H maiúsculo, minutos com M maiúsculo, que é como eu coloquei lá em cima, e 2 pontos, segundos com S maiúsculo. E aí, ó, a gente tem uma data formatada no formato do Brasil, mas na verdade eu estou usando a data anterior. Eu estou querendo essa aqui, ó, essa now aqui. E aí não, isso aqui não tem nada a ver com now, né? Eu vou colocar data antiga aqui só pra gente ter esse valor aqui. E aí, olha lá, ó, a gente tem lá 20/4 de 1987. Você pode colocar aqui até um valor aqui, assim, ó, as, né? Falando as horas, colocando assim bonitinho, ó. As, se você quiser colocar assim, ó, o H assim, também eu já vi data formatada assim, né? Desse jeito aqui. Eu coloquei um H. Você vê que esse H aqui não pega na formatação. Dá uma lida lá na documentação pra você ver o que você pode usar, mas eu acho que é mais isso aqui mesmo que eu usei aqui. Então, deixa eu ver se a gente tem mais. Ah, uma outra coisa também. Isso aqui pode parecer meio trivial para você, mas você pode fazer um negócio interessante assim, ó. Por exemplo, se você tiver uma data normal e você quer exibir isso na sua fstring, você pode falar, olha, eu estava usando now antes, mas ó, aqui ó, o que eu estou usando? Eu estou colocando aqui, o ano era data antiga, 2 pontos Y, ah lá, o ano era 1987, no dia, data antiga, 2 pontos, dia 20. Uma outra coisa que eu já mostrei ali em cima para você é a representação, tá? Isso aqui dentro de fstring é o seguinte, ó, quando você vê uma exclamação com R, quer dizer que você está chamando o wrapper lá. Geralmente você vai ver isso muito com um objeto. Eu quero ver a representação desse objeto, eu coloco o exclamação R. E daí, tá vendo que isso é uma string? Ele apareceu entre aspas aqui. Quando eu quero uma string mesmo, chamar o método str, esses dois aqui, eu já falei disso no canal pra você, tá? Você pode dar uma olhada nisso aí, chama, acho que foi métodos mágicos, alguma coisa assim o título. Aí aqui, ó, eu tô querendo chamar o str de dentro daquela string, e aí vem a string aqui. Isso, como eu te falei, desculpa, vem da muito de objetos. Você não vai utilizar isso constantemente com inteiros, por exemplo, ou com strings simples, assim. Talvez até possa utilizar, mas geralmente você vai querer utilizar isso com objetos. Agora que você já tá um expert aí nas fstrings, você pode também ver umas coisas um pouquinho mais diferentes aqui. Por exemplo, eu posso fazer Unicode com Python, tá? Com Python não, né? Com a fstring em si. Então, suponha que eu tenha esses 2 caracteres aqui, né? Esses 2 caracteres aqui são Unicode. Eu posso exibir ele lá fazendo o decode desses bytes aqui. Tá vendo que isso aqui são bytes? Eu posso fazer os decode dele. E aí, o que vai exibir aqui pra mim, deixa eu dar um espacinho ali, ó, print. E aí, ó, o que vai exibir aqui pra mim vai ser, olha lá, ó, olha aí o Python. E aí, essa cobrinha aqui mostrando que é o Python. Eu tô fazendo o decode disso aqui. E isso aqui, ó, eu também posso exibir dessa forma aqui, ó. Simplesmente exibindo assim, ó, tá vendo que isso aqui é um Unicode normal? Esse Unicode aqui exibe. Isso também eu falei lá naquele artigo lá, aí eu só coloquei aqui para você saber, que dá para você saber isso aqui. Agora vamos dar uma olhada nos pads aqui também. Os pads são muito interessantes porque você pode colocar suas strings, números, qualquer coisa que você quiser com tamanhos fixos. Para isso, o que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui os meus números aqui. O que você vai fazer?
Suponha ali, ó, aqui eu coloquei, eu já tinha colocado isso aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui, ó, eu tô colocando um pad à esquerda, tá? O que que é o pad? Essa fonte aqui, ela tem ligaturas aqui, ó, tá? Mas só pra você entender o que que eu fiz aqui, ó. Eu tenho um número lá, aquele número lá em cima. Deixa eu colocar aqui qualquer coisa pra você entender. Vou colocar o meu nome aqui, ó, pra ficar mais fácil. Vou colocar Luiz aqui. Então, nome igual a Luiz. Então, Luiz tem 4 caracteres. Isso é importante porque os 4 caracteres dessa string, ou número, qualquer coisa que você estiver utilizando, esses 4 caracteres vão somar com isso aqui também, ó, tá? Então aqui eu tô colocando um número, deixa eu tirar aqui e começar do zero para você entender. Eu quero fazer um pad à esquerda. O que que é o pad à esquerda? Eu quero preencher os espaços que sobrarem até chegar em determinado número. Então suponha que eu queira preencher com a letra A aqui, a parte da esquerda da string. Então eu vou colocar esse sinal aqui, falando que para a esquerda eu quero 15 valores, né? Então eu tenho ali, ó, 4 aqui, vamos chegar no 10, né? Então eu tenho 4 aqui, mais, para chegar no 10, mais 6. Então eu vou ter 6 As atrás do meu nome aqui. Então, olha lá, ó. O que que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali preenchidos à esquerda. E eu posso fazer isso para a direita também. E aí também, uma coisa importante é o seguinte, você pode utilizar qualquer caractere que você quiser. Por exemplo, estou preenchendo aqui com ponto à esquerda até chegar em 10 caracteres. Isso significa que essa string inteira vai ter que ter 10 caracteres. Se eu colocar um número menor do que o número da string, eu não vou ver isso. Então, se eu pôr, por exemplo, 4, que é o tamanho exato da string, você está vendo que não aparece nada ali. Menor também, ó. Então, aqui 3, 2, 1, não vai aparecer. Mas se a minha string, suponha que eu deixe 4 aqui, e a minha string tivesse um valor só, ele preencheria tudo ali bonitinho para mim. Então, vou deixar assim, e aí a gente coloca ali o 10. Eu posso também preencher à direita. Então, para eu preencher à direita, eu só mudo o sinal de maior que e menor que, para a direita e para a esquerda. E aí, aqui eu posso mudar o caractere, sei lá, vou colocar um pipe aqui, e aí você tá vendo que apareceu Luiz, e ele preencheu o restante ali tá 15, né? Ele preencheu o restante ali, ó, com esses pipes aqui. Isso você vai ver muito com números, né, no caso. Então, se eu tivesse um número qualquer, e esse número, suponha que eu queira fazer alguma coisa assim, ó, for i in range 10, e eu quero dar um print nesse i ali, eu vou colocar lá o i e eu quero criar arquivos. Então, arquivos, sei lá, eu estava fazendo esse dia. Então, arquivos.mp4, no caso. Eu quero os arquivos MP4 que eles tenham pelo menos 4 zeros antes do número ali. Então, antes, né, eu quero para a esquerda e eu quero 4 valores. Não 4 zeros, aliás. Eu quero que o nome dos arquivos tenham 4, ou vamos pôr 6. 6 valores. E aí, o que vai acontecer é que, ó, a gente gera esses nomes aqui. Eu não consigo rolar isso aqui para cima. Deixa eu diminuir um pouco o valor, só para a gente colocar, sei lá, 3. Aqui, ó. E aí você tá vendo que eu gerei o 0, e depois o 1, depois o 2 e assim por diante. E aí eu poderia fazer isso também invertido. Poderia inverter isso aqui e eu teria, no caso, do outro lado. Mas eu também tenho esse aqui é no centro. Então, nesse caso aqui, eu tô colocando Luiz no centro dessa string aqui. Então, olha lá, ó. Ele tá preenchendo com 3 para cá e 3 para cá. E aí ficou Luiz aqui no meio. Então você pode fazer várias coisas com esse tipo de formatação, que é o pad que eu estava te falando aqui. Outra coisa que isso aqui é muito interessante, gente. Eu até te mostrei ali, mas mostrar o código. Como assim mostrar o código? Muitas vezes você não faz isso aqui, ó. Suponha que você faz lá, ó, print, sei lá, vou pegar duas variáveis aqui, eu acho que eu já criei. Eu criei elas aqui, ó. Suponha que você faça assim, ó. Eu tenho lá x igual a 3.55 e y igual a 7.12. E aí eu quero exibir lá isso aqui. Eu vou exibir x mais y, né? E aí, exibindo isso aqui, o que eu vou ver lá na tela? Vou ver o resultado da minha conta, né? Deixa eu só dar um print aqui para separar isso aqui. Vou ver o resultado da minha conta, mas eu queria colocar assim, ó. Isso aqui fica legal, né? Ó, coloco o x e y aqui igual a isso, né? Olha lá, o x mais y igual a isso aqui. O ifstring já tem isso aqui pronto, tá? Então você não precisa fazer isso aqui dessa forma. A única coisa que você precisa fazer é colocar um sinal de igual e aí você põe o espaço conforme você preferir aqui. Nesse caso, tem muita gente que gosta de fazer colado assim. Desse jeito, olha o que acontece. Continua do mesmo jeito, mas fica colado. Mas eu não sei se o pessoal não sabe disso, mas eu posso pôr o espaço aqui e espaço aqui. Ele vai usar esses espaços aqui, ó. Então, olha lá, ó. Olha lá, agora ó, eu tenho a minha conta ali bonitinha. Então, isso funciona com qualquer valor que você quiser. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Eu coloquei várias opções aqui, ó. Deixa eu colocar aqui e exibir o código, ó.
Vou pôr aqui, ó, eu coloquei, ó, 5 vezes 2, aí espaço igual, ele vai exibir isso, ó, 5 vezes 2 igual a 10. Se eu quiser colocar daquele jeito, eu já te mostrei isso aqui. Esse outro de baixo, eu estou utilizando variáveis. Então, olha lá, ó, first name igual a Luiz Otávio. Aqui eu estou utilizando um modo de criar variável diferente, mas caso você nunca tenha visto, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Beleza? Então eu tenho lá, ó, Luiz Otávio, utilizando o Luiz Otávio, com isso aqui e isso aqui bonitinho. Poderia até ter separado aqui por vírgula também, ó. Muitas vezes a gente faz isso aqui para exibir código, mas a gente esquece disso. Inclusive, eu até coloquei a representação para chamar o wrapper aqui, só para te dar um exemplo de como combinar essas coisas aqui. E aqui embaixo eu coloquei, deixa eu ver aqui, eu coloquei mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que é isso aqui, só para ver se eu lembro de te falar. Deixa eu salvar. Acho que não tem nada demais, não. Isso aqui continua lá no pad, lá. Não tem nada demais nisso aqui, não. Tá? Só tô fazendo elevação aqui, a potência, né, do 2 várias vezes para gerar um número enorme. Aí eu tô falando que ele tem que ter 20 casas aqui, vai preencher com exclamação e vai colocar isso aqui, o valor no centro lá. E, eu coloquei também o sinal de igual. É por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui tá o sinal de igual, aqui tá os 2 pontos, combinando tudo ali. Por isso que eu coloquei isso aqui. Outra coisa, só pra gente finalizar, a gente viu aquele emoji lá, né, da cobrinha. Eu posso fazer um negócio para eu pegar o valor dela, que é basicamente utilizar AskSafe. Para eu utilizar AskSafe, eu só coloco o A ao invés do R ou S aqui, ó, dessa forma. E aí o que retorna para mim é isso aqui. Isso aqui é o Unicode daquela cobrinha. Se eu fizer o print dela aqui, ó, vou colocar fstring aqui. Acho que nem precisava. Não precisa de fstring aqui não. Só colocar normal aqui assim, ó, você vê a cobrinha em si, tá vendo? Esse é basicamente o code point ali, o Unicode daquela cobrinha ali, bonitinha. E aí aqui embaixo, eu acho que eu tentei, eu acho que isso não deu certo, não deu? Ah, dá sim. Então eu coloquei a cobrinha para repetir aqui, ó, para te mostrar que dava para colocar a cobrinha aqui, ó, deu certo sim, ó. Então, olha lá, a mesma coisa que eu tinha lá em cima, ó, aqui, só que agora eu estou utilizando um emoji qualquer aqui. Então, pessoal, eu acho que eu falei alguma coisa que você nunca deve ter visto aqui sobre fstring nesse vídeo, tá? Se você já viu tudo, parabéns, você pelo menos relembrou dessas coisas, porque você poderia estar assistindo outra coisa completamente diferente aqui, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui assim, eu falei que ia ficar um vídeo bem simples, acabou ficando mais complexo do que eu imaginava. Mas é isso, né? Sempre a gente tá aí pra aprofundar nessas coisas aí. Tá, se você gostou, comenta, curte o vídeo aí pra gente, pra dar uma moral aí, porque esses vídeos não estão sendo entregues, o pessoal que vê também não engaja e os vídeos morrem. Mas eu te vejo no próximo vídeo, e o próximo vídeo vai ser transcrição de novo com o Whisper, mas agora na parte do código.